Ok, vamos agora à segunda parte. Meu objetivo aqui será refinar a definição compatibilista tradicional, usando a teoria causal da ação e algumas poucas categorias adicionais. Para tal, a primeira distinção que quero introduzir é entre duas formas de restrição do livre-arbítrio. Essa distinção eu tomo de empréstimo de Taylor, um antigo libertarista. Essas duas formas de restrição são por limitação e constrangimento. Há também duas origens de restrição, a origem externa e a origem interna. A restrição por limitação é demonstrada por Taylor com relação ao meu dedo indicador sobre uma mesa. Eu posso movimentá-lo para o lado direito ou para o lado esquerdo, se ele está sobre a mesa, mas eu não posso movimentá-lo para cima, devido a limitações da estrutura óssea, e eu também não posso movimentá-lo para baixo, devido à mesa. Ora, essa liberdade de movê-lo da direita para a esquerda e da esquerda para a direita é a soma das possibilidades que me são dadas. Essas possibilidades podem ser limitadas se eu colocar um livro ao lado do dedo e eu só puder movimentá-lo, digamos, para a direita, devido ao livro. Mas ela pode ser também constrangida se alguém puxar o meu dedo para a esquerda ou para a direita. Então, vocês veem claramente que são duas formas de restrição, aqui em um âmbito de aplicação físico, mas que também poderiam ser consideradas no âmbito de aplicação psicológico ou racional. Quanto às origens, se considera a origem importante mais próxima, interna ou externa. Interna será, digamos, uma restrição interna, um alcoólatra que se vê forçado a invadir a cozinha do hospital, ele está agindo devido a uma restrição interna, que tem a forma de um constrangimento e não de uma limitação. E também pode ser uma restrição externa, por exemplo, alguém me obriga a assinar um documento apontando a arma para a minha cabeça. Então, nós definimos primeiramente aqui já o livre-arbítrio como ausência de restrição por limitação e ou constrangimento externo e ou interno. Além disso, eu posso introduzir a noção de leque de alternativas. A ausência de restrição é sempre entendida dentro de um leque de alternativas razoáveis que irá depender do contexto. Por exemplo, o meu dedo sobre a mesa, o dedo indicador estendido sobre a mesa, ele só pode se mover para a direita ou para a esquerda, nem para cima nem para baixo. Então o leque de alternativas é esse, mover-se para a direita ou para a esquerda. Por exemplo, eu posso no final de semana, eu tenho um leque de alternativas que constitui a minha liberdade de final de semana de professor de filosofia e Natal. Eu posso ir ao cinema, eu posso ir à praia, eu posso descansar, dormir, eu posso fazer uma série de coisas, mas eu não posso ir jantar no Tour d'Argent em Paris. Isso está fora da realidade do leque de alternativas. Eu não posso entrar em órbita. Isso também está fora do leque de alternativas. Agora, esse leque de alternativas ele pode variar de acordo com o contexto. Por exemplo, se eu for um milionário que viveu na década de 70 em Nova York, eu posso perfeitamente dizer: este fim de semana eu tenho a possibilidade de ir jantar, pegar o avião e jantar no Tour d'Argent em Paris. Na época, com o avião que eles tinham, era possível em 3 ou 4 horas chegar a Paris.
Se eu sou uma pessoa que passeia pelo espaço no futuro, milionário, eu posso dizer que eu tenho a liberdade de entrar em órbita nesse final de semana. Ora, vocês veem então que a liberdade tem que ser sempre medida de acordo com as alternativas razoáveis dadas pelo contexto. Não existe uma liberdade fora do contexto. Ela é indexical por natureza. Então, o que ocorre no caso da limitação do livre-arbítrio é que constrangimentos ou limitações fecham o leque de alternativas, de uma maneira ou de outra. Assim, nós podemos agora ampliar ainda mais a nossa definição inicial de livre-arbítrio, definição compatibilista, como sendo a ausência de limitação ou restrição externa ou interna dentro de um leque de alternativas razoáveis para o contexto. A conclusão é que não existe liberdade fora de um leque de alternativas e a liberdade absoluta, independente do contexto, não existe. É uma ilusão. Disso emerge também uma explicação compatibilista para a confusão libertarista. Para o libertarismo, é uma confusão causada pelo fato de que, em situações caóticas, as opções aumentam e, com isso, a liberdade aumenta. Isso é mais sentimento de liberdade que nos dá a impressão de que o livre-arbítrio tem a ver com a indeterminação da decisão e da ação. Segundo a teoria causal da ação, continuando, a forma mais complexa de ação é aquela que é chamada de ação raciocinada. Ela engloba todas as demais e é bom introduzi-la aqui. Digamos que meu médico tenha prescrito exercícios físicos. Eu decido então fazer exercícios físicos por uma razão dada pelo médico. Eu quero permanecer saudável. A razão é composta de duas coisas: um desejo, no caso o desejo de permanecer saudável, e uma crença, a crença de que eu permanecerei saudável se eu fizer os exercícios. Uma vez formada a razão, essa razão causa um querer prévio, uma intenção prévia. Eu decido, a partir de amanhã, fazer exercícios. Essa intenção prévia, esse querer prévio, por sua vez, causa o querer ativo. Amanhã, quando eu acordo, eu decido sair caminhando. O querer ativo, por sua vez, causa os movimentos corporais, porque eu quero ativamente, eu tenho a intenção na ação, essa intenção faz com que eu saia caminhando. Se eu estiver, por exemplo, atravessando um rio, eu preciso ter uma intenção na ação, um querer ativo, que produza os meus movimentos, as braçadas que eu dou. Se eu deixasse de ter o querer ativo, eu afundaria, eu deixaria de me movimentar. Então, esse é o esquema da ação raciocinada. Desejo mais crença constitui a razão leva a um querer prévio, querer prévio conduz ao querer ativo, que conduz também causalmente a movimentos corporais, e isso irá conduzir aos efeitos desejados. Ora, Searle notou que entre uma coisa e outra, aí existem certos gaps. Esses gaps seriam onde a liberdade indeterminista, iria funcionar. Mas isso pode ser explicado de uma forma diferente. Esses gaps são onde limitações ou constrangimentos externos ao que seria a causação normal entram em ação. Então, a minha sugestão é de que em cada elo causal da ação raciocinada, que é mais complexa e inclui as outras, e por isso pode ser objeto de nosso estudo, pode haver uma restrição da liberdade, e que essa restrição será por limitação ou constrangimento, externo ou interno, dentro de um leque de alternativas razoáveis proporcionado pelo contexto. Ou seja,
eu tenho, por exemplo, um desejo, uma crença, que determina uma razão, que determina um querer prévio, querer ativo, movimentos corporais e eventos desejados. E eu tenho também desejo e crença, isto é, razão, que leva a querer, prévio, ativo, movimentos e eventos físicos desejados. Mas pode haver uma competição entre duas cadeias, uma limitando ou constrangendo a outra. E assim você terá uma restrição de livre-arbítrio em diferentes níveis. Primeiro, no nível físico. No nível físico, você tem, por exemplo, uma pessoa amarrada em um poste. Essa é uma limitação externa ao seu objetivo, seja ele qual for. Ou então, um constrangimento externo ao nível físico. O juiz, depois da partida de futebol, é forçado a engolir o apito. Aqui vocês têm contrações musculares que levam ao movimento corporal, que levam ao efeito físico. E nós temos limitações ou constrangimentos físicos externos. Isso aí é a diminuição da liberdade, ou liberty, em inglês, é uma restrição da liberdade de ação. Não é tanto assim livre-arbítrio, uma vez que se trata de uma liberdade física. Mas o livre-arbítrio, ou free will, a vontade livre, se dá ao nível volicional. Especialmente a expressão free will é típica com relação a isso. Por exemplo, o soldado que não consegue atirar no inimigo. É comum que pessoas que vão à guerra, tem aqueles que sempre querem atirar no inimigo, mas há pessoas que não conseguem. Elas têm uma limitação, um bloqueio interno. Então é uma limitação volicional interna na cadeia causal que deveria levar à ação. Você tem o caso do alcoólatra que bebe álcool de limpeza do hospital. Esse é um constrangimento. Ele é forçado a isso por instância interna. E isso faz com que o que seria a cadeia causal que levaria a outra ação, leve a essa ação determinada de beber o álcool de limpeza. Um constrangimento interno. Então vocês têm aqui o querer prévio, intenção prévia, o querer ativo, intenção na ação, e o movimento corporal, uma coisa causando outra. Mas você pode ter aí a intromissão de outras cadeias que limitem, impossibilitem, ou distorçam, ou levem a uma outra ação. Isso é a restrição da liberdade da vontade, ou a restrição do free will. Por fim, no primeiro dos níveis da sequência, ou no terceiro nível, que na verdade é o mais importante, nós temos as restrições da liberdade ao nível da formação de razões, quando desejos e crenças levam a razões, ou então ao nível em que a razão deverá ou não levar a um querer prévio ou a uma intenção na ação. É uma restrição da formação de razões através de razões competitivas. Por exemplo, um esquizofrênico não come a sua comida porque crê que a comida esteja envenenada. Ele tem aí uma limitação racional interna. Ele não realiza uma certa ação porque há uma limitação racional à formação de razões que deverá levá-lo à intenção. Ou então um assassino racista que crê que deve matar tantos negros quanto for possível. Aqui existe uma indução, um forçamento, um constrangimento racional interno. Ele tem razões próprias, falsas naturalmente, que o induzem a certa ação. Você tem o caso de pessoas que por razões religiosas não bebem nem comem carne de porco. Isso é uma limitação racional externa. Por que é externa no caso? Não é mais interna, como no caso do esquizofrênico e do assassino racista. É externa porque é causada por desejos e crenças
formados pelo grupo social e advindas de outras pessoas que a criaram e levaram ela a pensar assim. Um outro caso é o dos discípulos de Jim Jones que se suicidaram por ordem do mestre. Vejam que aí é uma indução racional externa. Não é mera limitação, mas é indução. A pessoa é levada, é forçada por razões que não são inerentes, não são advindas da própria pessoa, mas do Jim Jones, e que causam, tem ação causal, sendo advindas de crenças resultantes da doutrinação. Nesse caso, nós temos desejos e crenças que deveriam levar à razão, ou deveriam constituir a razão, que deveria levar a um querer prévio ou uma intenção na ação, uma intenção prévia. Ora, mas há aqui uma restrição da formação de razões através de razões competitivas. Essas restrições podem ser limitadoras ou indutoras, internas ao agente ou externas ao agente. O último exemplo de Jim Jones exemplifica o que Robert Kane chamou de controle não coercivo encoberto, covert non-constraining control, em que as pessoas fazem por vontade própria aquilo que os seus controladores desejam. Isso é muito comum e é importante, e é uma forma de limitação da liberdade que nós não percebemos. Por exemplo, a mulher que faz gastos excessivos devido ao meio no qual ela vive. Outras pessoas podem perceber. Ela mesma pode mais tarde, racionalmente, perceber que ela havia feito gastos excessivos e não foi livre nas suas ações, na verdade, e ela está sendo vítima de uma coerção racional externa. Isso é um impedimento importante do livre-arbítrio, porque sem que nós percebamos, nós somos o tempo inteiro, de um modo ou de outro, e em uma maior ou menor medida, vítimas de controle não coercivo encoberto. É importante notar que, nesses casos, a própria pessoa se considera livre. Por exemplo, a mulher que gasta excessivamente. A sua falta de liberdade é avaliada por outras pessoas ou, tempos depois, por ela mesma. Essa constatação pode levar ao relativismo, a ideia de que o livre-arbítrio da ação depende do sujeito que avalia. Mas eu penso que esse risco pode ser contornado pelo recurso ao que Habermas chamava de situação ideal de fala, ou algo semelhante, na qual condições como acesso à informação, competência igual, liberdade igual de diálogo, intenção heurística igual são satisfeitas. Nesse caso, o sujeito avaliador de direito será aquele que, em uma situação ideal de fala, tiver a última palavra, isto é, aquele que for capaz de, nessa situação, conduzir a decisão a seu favor pela comunidade linguística dela participante. Uma situação que nunca existe de forma total na realidade, mas ela precisa ser sempre virtualmente considerada. Uma comunidade científica, por exemplo, não seria possível se não houvesse nada semelhante a uma situação ideal de fala. Com isso, nós chegamos a uma definição mais completa do livre-arbítrio da vontade. Liberum arbitrium voluntatis, em que inclui a vontade e inclui a razão, o arbítrio. Chamando de S a pessoa que avalia e assumindo que S teria a última palavra em uma situação ideal de fala, e chamando o agente de P, nós temos a seguinte definição: a pessoa P é livre para S, C e somente C, para S dentro do leque de alternativas contextualmente determinados. A não é submetido a restrições nem externas, nem internas, nem por coerções, nem por limitações, sejam elas de ordem física, motivacional ou racional. Podemos também definir a liberdade de decisão ou ação como: uma decisão ou ação A de P é livre para S, C e somente C, para P
A é realizada sem restrição externa, nem interna, nem limitadora, nem constrangedora, dentro de um leque de alternativas contextualmente razoável, quer seja ao nível físico, volicional ou racional. Essa definição nos permite identificar um número muito maior de casos de restrição de livre-arbítrio do que as definições tradicionais e mesmo as definições compatibilistas hierárquicas. Nós podemos comparar a definição compatibilista hierárquica nossa com a de Harry Frankfurt. Para Frankfurt, características dos seres humanos são, primeiro, que eles têm desejo de primeira ordem, depois que eles têm desejo de segunda ordem. Exemplo, um psiquiatra pode ter o desejo de um dependente da droga, mas ele não quer que esse desejo seja o seu querer, aquilo que o move à ação. O Anton seria um ser dominado apenas por seus desejos de primeira ordem, para esse autor. Os desejos de primeira e segunda ordem podem entrar em conflito, exemplo, o alcoólatra que não deseja beber. Assim, vem a definição dele de que uma pessoa é livre, para Frankfurt, quando consegue fazer com que o desejo que lhe move a ação, o seu querer, corresponda ao seu desejo de segunda ordem. Quando ela tem o querer que ela quer ter. Ela quer o que quer querer. Definição. Uma pessoa não é livre, por sua vez, quando não consegue fazer com que o querer que lhe move a ação corresponda ao seu desejo de segunda ordem, como o caso do alcoólatra, que não quer beber, mas não consegue. Então, ela não tem o querer que ela quer ter. Só que há problemas com essa definição. O homem-bomba, por exemplo, é movido por suas convicções fanáticas. Ele está carregado de desejos de segunda ordem, que estão em perfeita consonância com seu desejo de primeira ordem de explodir a bomba. Pela definição de Frankfurt, ele é livre, pois ele quer o que quer querer. Ele consegue fazer com que o seu desejo de segunda ordem seja a sua vontade, aquilo que lhe impele ação. Mas parece correto dizer que, ao menos em certos casos, ele não é livre, que o seu fanatismo constrange a sua liberdade. Além disso, parece que Frankfurt não consegue explicar por que temos de nos identificar com o desejo de segunda ordem e não com o desejo de primeira ordem. As nossas respostas são de que, primeiro, o caso do fanático pode ser explicado como a indução da razão e subsequentes volições causadas por razões internas. Pouco importa o fato do fanático se identificar com seu desejo de segunda ordem, transformando em volição de segunda ordem no dizer de Frankfurt. Nós identificamos as razões que causam essas volições como sendo restritivas, nós, na nossa comunidade de avaliação das ações. Segundo, o caso do alcoólatra é explicado como um constrangimento que conduz à ação, o qual é mais forte do que a vontade da pessoa de não beber, dando início a uma cadeia causal que conduz à ação que não aconteceria se a pessoa fosse livre. Eis aqui algumas referências. O meu artigo no livro Paisagens Conceituais, da Tempo Brasileiro. Existe esse velho artigo Free Will and the Soft Constraints of Reason, que será republicado de forma aprimorada no livro. Bom, deixemos isso para lá.